Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 27 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 4 ao 14. Eu vou, mas enviarei o Paráclito, o Espírito da Verdade. Continuamos a serena caminhada da nossa semana, rumo ao dia de Pentecostes. Na palavra de hoje, aparece clara a ação do Espírito Santo, capaz de nos guiar até a plena verdade, capaz de desmascarar a mentira do mundo, de fazer triunfar o poder de Jesus, o seu amor. Paráclito, repetimos, significa consolador, defensor, advogado, ou seja, amigo que me socorre, mestre que me ensina as coisas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: Eu vos falei assim, para que vos recordeis do que eu disse quando chegar a hora. Eu não vos disse isso desde o começo, porque estava convosco. Agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Mas porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei a vós. Quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando ele vier, o Espírito da Verdade vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu para vos anunciar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando ele vier, o Espírito da Verdade vos guiará em toda a verdade. Meditamos sobre este Evangelho alguns dias atrás, focando a obra do Espírito Santo que convence o mundo e revela a essência de Jesus Salvador. Hoje vamos nos concentrar sobre este outro aspecto. Ele vos guiará a toda a verdade. Claro que a nossa redenção e salvação, o nosso resgate, é o primeiro passo. Mas depois se abre um maravilhoso mundo que o Espírito Santo nos desvenda. Porquanto meditemos a palavra, ela terá sempre novos sentidos a nos desvendar. Por quantas Eucaristias recebamos, cada missa será nova para nós. Não existe tédio para o cristão, porque cada dia é novo e maravilhoso e nos faz compreender coisas diferentes. Antes de mais nada, precisa lembrar que a sabedoria é um dom do Espírito. E a falta de sabedoria, de bom senso, é uma das obras da carne de que São Paulo fala, que sujam o nosso coração e levam à morte, como Jesus explicava com clareza no Evangelho de Mateus. O que sai do homem, isso é que mancha o homem, porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, prostituições, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, maldade, fraudes, devassidão, olhar de maldade, olhos maldosos, difamação, querer aparecer,
e insensatez, falta de juízo. Todos estes vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Jesus coloca claramente a falta de sabedoria ao mesmo nível do adultério, da prostituição, dos roubos. Isso nos deve fazer refletir muito. Deus é amor e verdade. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho de hoje nos diz: o Espírito Santo nos conduz a Jesus, nos faz penetrar o mistério de Jesus. O cristão fica longe da superficialidade porque sabe que é uma armadilha do diabo. Pelo contrário, o amor nos torna penetrantes e agudos em tudo. O homem precisa de muita sabedoria e desde os tempos antigos, do Antigo Testamento, a sabedoria era honrada e venerada como uma das principais características de Deus. Podemos citar aqui o belíssimo e famoso trecho da sabedoria que bem explica as características do Espírito Santo. Há nela, na sabedoria, um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem, penetrante, incoercível, benfazejo, amigo dos homens, benigno, constante, certeiro, seguro, que tudo pode, que tudo supervisiona, que penetra todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis. Pois a sabedoria é mais ágil que qualquer movimento e atravessa e penetra tudo por causa da sua pureza. Ela é o sopro do poder de Deus, uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso. Por isso, nada de impuro pode introduzir-se nela. Ela é reflexo da luz eterna, espelho sem mancha do poder de Deus e imagem da sua bondade. Embora sendo uma só, tudo pode. Permanecendo imutável, renova tudo. E comunicando-se às almas santas através das gerações, forma os amigos de Deus e os profetas. Pois Deus ama tão somente aquele que convive com a sabedoria. De fato, ela é mais bela que o sol e supera todas as constelações. Comparada à luz, ela é mais brilhante. Essa é a sabedoria do Espírito Santo que nos conduz à plena verdade, à verdade toda inteira. Tudo o que Jesus nos deu é como uma semente que precisa brotar, crescer, amadurecer. Não sai fruto de uma semente. Precisa antes do broto, depois da árvore, depois da flor, depois vem o fruto. O Espírito Santo é como o sol que ilumina, aquece, leva ao pleno amadurecimento. O homem da zoeira, da gandaia, tenta sufocar a sua sabedoria interior, tenta não pensar porque não tem coragem para pensar. Dessa forma é como um tatu que só vive debaixo da terra e não suporta o sol. A droga é uma insensatez, uma estupidez, um vendar os olhos, porque a pessoa tem medo da verdade, tem medo de se encontrar com a sua própria verdade. Mas quem é de Deus quer avançar sempre mais na verdade, nunca cansa de descobrir coisas novas. Reflita um pouco. São mais de 5 anos que fazemos esse diário todos os dias, sem contar os outros 10 que só tinha a introdução.
Nunca esgotamos a verdade que todo dia a palavra nos propõe. Não chegamos nem aos pés da verdade. Vamos continuar a vida inteira meditando, nos alegrando com o que descobrimos, mas a verdade é inesgotável. Vamos no dia de hoje pedir ao Espírito Santo que abra nossa mente, que nos faça entender e saborear a verdade revelada em Jesus, que Ele dilate, alargue a nossa pequena mente e nos torne capaz do amor de Deus. Os santos receberam uma mente dilatada pelo Espírito Santo, uma mente capaz de entender Deus e o seu plano. Peçamos ao Espírito Santo que nos torne capazes de receber a verdade de Deus toda inteira. Com esses sentimentos no coração, vamos ouvir de novo a palavra completa que hoje a liturgia nos doa. Naquele tempo, Jesus disse: Eu vos falei assim, para que vos recordeis do que eu disse quando chegar a hora. Eu não vos disse isso desde o começo, porque estava convosco. Agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei a vós. Quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando ele vier, o Espírito da Verdade vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu para vos anunciar. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Vamos agora escolher o nosso propósito, que nos ajudará a abrir as portas ao Espírito Santo com docilidade. Vamos perguntar para Ele o que na nossa vida está certo, o que está errado, o que é justo e o que não é. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a aceitar de verdade Jesus na nossa vida, nos arrependendo de todo fechamento.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o propósito que escolhemos. Convencerá o mundo. Paz e alegria a todos. O Espírito Santo nos conduzirá à verdade toda inteira. Paz e alegria a todos. Vem, fogo que desce do céu, vem, sol do amor nos queimar, arde em nós, com o poder do teu amor. Vem, o fogo que desce do céu, vem, sol do amor nos queimar, arde em nós, com o poder do teu amor. Vem, Espírito de verdade, vem, dissipa as trevas desse lugar. Vem, ó sol, que todos esperam. Visita-nos com teu amor, faz-nos livres. Visita-nos com teu amor, por tua graça. Visita-nos com teu amor, pois vazios estamos pra te receber. Vem, fogo que desce do céu, vem, sol do amor nos queimar, arde em nós, com o poder do teu amor. Vem, Espírito de verdade, vem, dissipa as trevas desse lugar. Vem, ó sol, que todos esperam. Visita-nos com teu amor, faz-nos livres. Visita-nos com teu amor, por tua graça. Visita-nos com teu amor, pois vazios estamos pra te receber. Vem, fogo que desce do céu, vem, sol do amor nos queimar, arde em nós, com o poder do teu amor. Vem, Espírito de verdade, vem, dissipa as trevas desse lugar. Vem, ó sol, que todos esperam. Vem, 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 pois vazios estamos pra